Carla Zambelli fugiu? Carla Zambelli escapuliu? Começa agora JBR News. Bom, para começar, a gente precisa explicar que, do ponto de vista jurídico, de acordo com advogados ouvidos aqui pelo JBR News, a saída de Carla Zambelli do Brasil não caracteriza exatamente uma fuga. Por quê? Porque o processo contra Carla Zambelli não estava ainda transitado em julgado. Enfim, Carla Zambelli havia sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pelo processo da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O que aconteceu? De acordo com a acusação, Carla Zambelli contratou o hacker Walter Delgatti, conhecido como hacker de Araraquara, para que ele invadisse algum sistema da justiça, do judiciário brasileiro, para caracterizar a fragilidade desse sistema e, a partir daí, enfim, se construir uma narrativa de que o sistema do judiciário tem falhas e que, portanto, isso daí mostraria a possibilidade de falhas no sistema eletrônico de votação brasileiro. Enfim, a invasão foi feita, o hacker Walter Delgatti falsificou um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas tudo isso aí foi descoberto. Walter Delgatti foi pego, disse ao ser preso na sua colaboração premiada que tinha sido contratado pela Carla Zambelli, que chegou a levar Walter Delgatti até para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Enfim, por conta de toda essa história, os dois foram condenados por essa invasão hacker. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, mas esse processo ainda não transitou em julgado, ou seja, ele ainda não chegou até o fim, ainda tinha possibilidade de recurso da defesa de Carla Zambelli nessa condenação. Portanto, por causa disso, o passaporte de Carla Zambelli não estava retido, ela não estava ainda sendo procurada pela polícia para, vir a ser efetivamente presa, então ela podia circular, inclusive, para fora do país. Então, ela não saiu do país, em princípio, de forma ilegal. Ela saiu do Brasil pela fronteira do Brasil com a Argentina, para não dar na vista, foi para os Estados Unidos e pretende dos Estados Unidos ir para a Itália. Enfim, então, do ponto de vista jurídico, de acordo com esses advogados que a gente escutou, isso daí não caracterizaria fuga, mas, enfim, providências nesse sentido estão sendo tomadas. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva de Carla Zambelli, não porque ela teria fugido, mas com a alegação de que lá de fora ela poderia atrapalhar o curso desse processo, o curso das ações e das investigações contra ela. Enfim, agora então esse processo vai correr. Esse pedido da Procuradoria-Geral da República tem de ser analisado ali pelo Supremo. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, ele deve autorizar esse pedido de prisão preventiva. Mas aí, então, Carla Zambelli, enfim, confia em algumas coisas. Ela tem dupla cidadania, ela é também cidadã italiana. Então, imagina que, indo para a Itália, ela não seria alcançada lá na Itália pela justiça brasileira. Ela acredita que o governo italiano não concederia extradição para ela. Bom, não é bem assim, talvez. Por quê? Porque existe jurisprudência, existem casos no qual o governo italiano concedeu essa extradição. O governo italiano tem, na sua legislação, o hábito, enfim, o caminho ali é de que
quando que cidadãos italianos com crimes que sejam previstos por legislações internacionais que falam de extradição, o governo italiano concede essa extradição. Fez isso, por exemplo, no caso do Mensalão, quando foi condenado uma outra pessoa que tinha cidadania italiana, que era o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. O governo italiano concedeu a extradição e Henrique Pisolato voltou para o Brasil. Há uma possibilidade aí que está sendo colocada de que o governo pode invocar, nesse caso, a Convenção de Budapeste, que no artigo 24 trata de crimes cibernéticos, ou seja, o crime cometido por Carla Zambelli seria um crime cibernético porque foi a invasão ali dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa extradição poderia ser pedida com base nessa Convenção de Budapeste. Agora, a justiça italiana tem um entendimento de que pode negar esses casos de extradição quando considerar que esses crimes têm motivação política, e é nisso daí que tenta se sustentar a Carla Zambelli. Hoje a Itália é governada, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, é de extrema direita, como Carla Zambelli, então ela confia que pode haver, enfim, um entendimento diferente por parte ali do governo italiano por conta dessa posição da primeira-ministra Giorgia Meloni. Mas, enfim, não vai ser ela que vai conceder a extradição, no caso é a justiça italiana. Então, o processo, nesse caso, não passa necessariamente por uma ordem da primeira-ministra da Itália. Mas, enfim, o que ela conta. E aí ela conta que a Carla Zambelli conta com a possibilidade de que nesse processo aí o governo brasileiro não consiga que ela entre na chamada lista vermelha da Interpol, que é a lista da Interpol, da Polícia Internacional, que busca foragidos internacionais pelo mundo. Por quê? Porque aí também, da mesma forma, a Interpol não colocaria nessa lista pessoas cujo crime também parece ter motivação política. A Interpol negou colocar, por exemplo, na lista vermelha, 2 blogueiros bolsonaristas que também estão no exterior, tentando aí escapar da justiça brasileira. São os casos do blogueiro Alan dos Santos e do blogueiro Oswaldo Eustáquio. Alan dos Santos está nos Estados Unidos, Oswaldo Eustáquio está na Espanha. Então, é nisso que a Carla Zambelli confia. Enfim, ela vai tentar, segundo se diz, 2 possibilidades. Uma possibilidade de se abrigar nos Estados Unidos mesmo, seguindo ali o que acontece hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou o mais provável é ir para a Itália, contando com essa possibilidade de proteção do governo italiano. Enfim, se Carla Zambelli vai conseguir ou não ter sucesso nessa sua rota aí de saída do Brasil para escapar da justiça brasileira, a gente vai ver nos próximos capítulos. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor explicação, a melhor análise, enfim, para te trazer sempre a melhor informação. E aí, pedindo a você o seu comentário. O que você acha disso tudo? O que você achou da saída de Carla Zambelli do Brasil? Você acha que ela tem ou não tem culpa no cartório? Comenta aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.